Olá, turminha, tudo bem? Vamos para mais uma aula? Eu sou a professora Débora e vou acompanhar vocês na aula de matemática. Sejam bem-vindos ao TV Araxá Edu, que é muito bom ter você aí do outro lado da telinha. Agora vamos ver, o que será que tem na aula de hoje? Nós estamos vindo de aulas que estão envolvendo geometria. E na aula de hoje não vai ser diferente. Ainda vamos continuar no campo da geometria. E para a aula de hoje, o nosso objetivo é trabalhar com o bloco retangular e o cubo. Muitas crianças confundem, né, o bloco retangular ou paralelepípedo com o cubo, mas eles têm semelhanças e têm diferenças. E é isso que nós vamos ver na aula de hoje. Antes de entrarmos entre bloco retangular e cubo, nós vamos recordar duas coisas importantes dentro da geometria. Na geometria, quando nós falamos das figuras geométricas, nós temos duas divisões. A primeira vem para as figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos e as outras são as figuras planas. Figuras planas são aquelas que nós aprendemos desde pequeninos. Quadrado, retângulo, círculo, triângulo, as básicas, as simples que nós aprendemos. São planas porque estão só num plano, só tem características de ficarem ali, no papel. Agora, quando eu venho para os sólidos geométricos, a situação muda. Não é mais uma figura plana. A partir do momento que se torna um sólido geométrico, ela já é uma figura que eu consigo manusear. Se eu consigo manusear, quer dizer que é um sólido geométrico ou uma figura geométrica espacial, certo? Nesse caso aqui, nós temos o paralelepípedo retangular e o retângulo. Temos dois exemplos aqui desta divisão, dos dois grupos das figuras geométricas. O primeiro, eu tenho aqui um sólido geométrico. Olha a diferença do sólido geométrico para o retângulo. O retângulo, ele é uma figura geométrica plana. Ele está ali, pluf, só no papel. Tem duas dimensões, comprimento, largura, só isso. A partir do momento que ganha altura, que ele se eleva, aí ele vira um sólido geométrico. É essa a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial, certo? E aí nós temos comprimento igual tem no retângulo. Temos a largura igual tem no retângulo. O item a mais que tem, qual que é? Altura. A altura. É isso que dá a diferença. E olha no desenho como que fica diferente, né? Quando nós olhamos o paralelepípedo, o que que nós vemos de todas as faces dele, todos os lados? Retângulos. As figuras geométricas planas formam as laterais dos sólidos geométricos, certinho? Recordamos, até aqui ok. Vamos dar mais um passo? Vejam só. Vamos explorar esse material que está na tela, que eu tenho certeza que todo mundo já conhece. Este material que está aqui é um brinquedo muito conhecido. Só que você sabe brincar com ele? É só pegar na mão? É só manusear? O que tem que fazer com este brinquedo? Para começar, o nome dele é cubo mágico, todo mundo conhece, e o segredo dele é ir girando os lados, as faces, até formar todas as laterais ou faces com as mesmas cores. Então, de um lado tem que ficar só azul, do outro lado tem que ficar tudo verde, e aí é o grande segredo, como conseguir chegar neste resultado. Tem que rachar muita cuca. Vai de estratégia e raciocínio. Mas não é sobre isso que nós vamos falar, não. Eu vim aqui só para falar sobre o que é o cubo. Trabalharmos este cubo que eu sei que todos vocês conhecem e já manusearam. Este cubo aqui é um sólido geométrico. Agora vamos pensar, por que será que ele recebe este nome cubo? Por que será que vem cubo mágico? O que acontece com ele? A ideia do cubo, todos os lados são formados por uma figura plana. E essa figura plana é o quadrado. Se nós nos atentarmos para todos os lados, por mais que estamos mexendo, nós vamos averiguar que todos os lados são formados pelo quadrado. E aí eu vou lembrar que o quadrado é uma figura plana. Ele forma as laterais deste sólido geométrico. Certinho? Este é o famoso cubo.
Aí na sua casa, com certeza você tem algum material, algum objeto, uma caixinha que lembra o cubo, né? Esta, por exemplo, é uma caixinha que eu tenho de um creme que tem em casa. E todos os lados que eu olhar dele tem o quadrado. Por isso que é um cubo. Figura geométrica plana, quadrado, só que quando vem para a altura, ele se torna um sólido geométrico, eu consigo manusear. Vamos dar mais um passo. Vimos aqui essa parte do cubo. Agora, este material, vocês conhecem? É outro brinquedo. Com certeza também já viram, né? Principalmente nas escolas tem muitos blocos retangulares, bloquinhos de montar. Inclusive, eles são de vários formatos, não somente de bloco retangular. Tem cubo e tem outras formas também. Sabe como brincar? Vocês sabem como que nós brincamos com eles? É de encaixar, de formar diferentes brinquedos, aí vai da imaginação de cada um. Só que olha que interessante, quando nós vamos observar o bloco retangular nessa peça de encaixe, nós podemos observar que ele tem características semelhantes ao cubo, não tem? E como tem, né? Se nós observarmos as laterais, a base, nós vamos ver que tem muitas coisas semelhantes. E é isso que nós vamos averiguar na aula de hoje, tá bom? Vamos aqui ver, então, uma situação, problema para chegarmos nesta conclusão, para chegarmos neste desafio de descobrirmos as semelhanças e as diferenças entre o bloco retangular e o cubo. Vejam só essa situação, problema. Eu preciso embrulhar alguns presentes. E esses são os formatos das caixas de presentes que eu vou usar. São essas duas embalagens. Só que aí, eu quero reaproveitar essas caixas. E eu preciso fazer o quê? Encapar. E para eu encapar, eu vou pegar um papel, tirar o molde das laterais, do formato da caixa, para poder encapar elas. E eu tenho duas caixas. Uma que é o paralelepípedo ou bloco retangular. E tenho aqui um cubo. E aí, galera, como que eu posso fazer nessa situação? O mesmo molde que eu vou usar para o cubo, para encapar as laterais do cubo, é o mesmo molde que eu vou usar para encapar as laterais dessa caixa verde, que é o paralelepípedo? Com certeza não, né? Muito bem aí pela sua observação de casa, eu gostei de ver. Não tem como. Por quê? Por mais que as laterais são planas, eu não tenho o mesmo formato, não é a mesma figura plana que tem nessas duas imagens. Por quê? No cubo, as laterais são formadas pelo quadrado. No paralelepípedo, as laterais são formadas pelo retângulo. Então, não tem como eu usar o mesmo molde para esta embalagem na outra embalagem, que é o cubo, certo? Já começamos a ver aqui uma das diferenças entre esses dois objetos, esses dois sólidos geométricos, ok? Agora nós vamos observar outros fatores para conseguirmos ver se tem semelhanças ou diferenças. Prestem atenção. Quando nós vamos lá para o cubo ou para o paralelepípedo, nós vamos observar vértices, faces e arestas. Vejam só. Quando eu venho para o paralelepípedo, quantas arestas tem tem o paralelepípedo? Arestas são as linhas que formam as laterais, certo? Vamos ver quantas arestas nós temos. 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui, ok. 6, 7, 8. Tranquilo. 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que no caso do paralelepípedo ou bloco retangular, eu tenho 12 arestas. Vamos ver agora no caso do cubo, se são iguais ou diferentes. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tranquilo aqui.
5, 6, 7, 8. Tranquilo também. 9, 10, 11, 12. Então, temos aqui 12 arestas também. Olha lá, é uma observação que ambas as imagens, ambas as caixas têm 12 arestas. Encontramos uma semelhança. Vamos observar agora outro fator. Agora eu quero saber sobre as faces. Faces são os lados, as laterais dos sólidos geométricos. Vamos observar? Quando eu pego um paralelepípedo ou um bloco retangular, vamos pensar na caixa de pasta de dente, certo? Vamos contar as faces. 1, aqui atrás, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Ok. Quando nós vamos para o cubo, vamos ver quantas faces tem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poxa vida, mais uma semelhança eles têm. Eles têm em comum também a quantidade de faces. Então, no caso destas caixas aqui, dessas figuras, nós temos também essa semelhança. Elas têm 6 faces, certo? Agora vamos para mais um item. O item que às vezes a gente confunde, que são os vértices. Os vértices são as quinas, os pontinhos, os cantinhos, aqueles que ficam na junção de uma aresta com a outra. Vejam só, no caso dos vértices, eu vou mudar a cor para nós procurarmos eles, certo? Vamos lá. 1 vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices, 5, 6, 7, 8. Acabei? É só observarmos se temos em cada cantinho marcado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui nós tivemos 8 vértices. Agora vamos ver no cubo. Quantos vértices ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poxa vida, será que mais uma vez nós vamos ter essa semelhança? Então vamos lá. Muito bem, nós temos 8 vértices. Encontramos 3 semelhanças entre o bloco retangular e o cubo. A primeira é quantidade de arestas. A segunda semelhança, quantidade de faces. E a terceira semelhança é a quantidade dos vértices. Aqui nós trabalhamos as semelhanças. Vamos dar mais um passo. Vejam só, temos um desafio interessante. Eu vou construir um kit de blocos de montar para brincar. Mas eu preciso de peças que tenham todas, olha lá, todas as faces do mesmo tamanho. Todas as faces têm que ter o mesmo tamanho. E aí, neste caso, neste meu kit de montar, blocos de montar, quais são as peças que eu tenho que ter? Quais são os formatos que eu tenho que ter? Se todos os lados têm que ser igual. Se eu pensar no paralelepípedo, já não vai dar certo, porque não são todos os lados que são iguais. Eu tenho no quadrado, por exemplo, quando nós trabalhamos figuras planas, desde quando nós aprendemos, né, as figuras planas, nós aprendemos que todos os lados do quadrado são iguais. E qual é o sólido geométrico que representa o quadrado? Muito bem, é o cubo. Nesse caso aqui, a opção que eu tenho do formato das minhas pecinhas de montar só pode ser o cubo, porque todos os lados são iguais, são formados pelo quadrado. No caso do bloco retangular já não dá, né? Eu tenho a lateral maior, mais larga, mais comprida e o fundinho já não é do mesmo tamanho, certo? Foi um desafio aí para pegar vocês. Vamos pensar mais um pouquinho. Outro desafio. A Ana e a Maria contornaram com canetinha a mesma peça. Só que deu diferença no resultado.
como que pode, na mesma peça, fazer o contorno? A Ana fez o contorno de uma cor, a Maria fez de outra. Só que o resultado foi diferente. Isso é possível? Será que elas pegaram e fizeram alguma coisa errada? E aí, gente, olha só. Vejam, aqui é o contorno que a Ana fez e do outro lado eu tenho o contorno que a Maria fez. Por que que deu diferença? A diferença é simples e eu só vou mostrar e vocês vão conseguir identificar. É a mesma peça, só que a Ana contornou aqui e a Maria contornou esta lateral. Então vejam como que dá diferença. É a mesma peça e cai na característica que nós acabamos de falar no primeiro desafio. É uma lateral maior e a outra menor. Por isso que deu a diferença. Agora, se eu vou para a segunda situação aqui da Ana e da Maria, elas pegaram mais uma vez a mesma peça. E aí o resultado foi igual, não deu diferença. E por que que não deu? Porque nesse caso, todas as laterais são iguais. Na anterior, eu estou falando de um paralelepípedo. Agora, nessa situação que eu estou mostrando aqui, que são formadas por quadrados iguais, eu já estou falando do cubo. Todos os lados são iguais, certo? Por isso que na hora de fazer o contorno, ficamos com duas figuras planas quadradas. Mais um passo, vejam só. Agora eu quero ver quem está ligadão na aula. Qual é a embalagem mais adequada para cada presente? Eu preciso encaixar os presentes nas embalagens. Mas eu não posso colocar, por exemplo, a panela, ela até caberia nesta daqui do bloco retangular, mas ia ficar sobrando espaço. Uma embalagem bonita é aquela que está adequada com o produto que está levando. Então vamos pensar. O avião, se eu colocar ele aqui, as asas não caberão, vou ter que arrancar as asas, né? Então, o avião, nesse caso, por ser mais largo, mais comprido, ele vai para a caixa retangular, bloco retangular. No caso da panela, que já é menorzinha, tá tudo ali no mesmo espaço, fica mais fácil eu encaixá-la, mais adequado eu encaixar aqui na caixa que representa o cubo. Agora, pensando numa bola, a bola, ela tem largura, tem altura, ela vai ficar melhor na caixa que representa o cubo ou na caixa que representa o paralelepípedo? Muito bem, vai ficar melhor, mais adequada na caixa que representa o cubo. E pensando no sapato, deixei ele por último, que essa é a mais fácil, mel na chupeta de tão fácil. Toda vez que nós compramos um sapato, nós já sabemos o jeito que é uma caixa de sapato, né? Uma caixa de sapato é o ilustre exemplo de um paralelepípedo. Então, a caixa de sapato, o sapato vai direto para a caixa que representa o paralelepípedo. Certinho? Vimos aqui a junção entre pegar um objeto e encaixar dentro daquilo da caixa que representa o sólido geométrico que mais se adequa. Agora vamos pensar numa outra atividade, só que essa atividade agora tem que jogar, é hora do play. Bora lá? Hora de jogar. Então vejam, aqui nessa atividade nós temos um game que vai trabalhar justamente em associação do bloco retangular e o cubo. Vem comigo. Vejam só, vão aparecer imagens aqui do nosso dia a dia, objetos que nós temos e conhecemos, e nós temos que adequá-los. Esta caixa de leite é um paralelepípedo, é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Foi rápido, né? Agora, essa daqui lembra um cubo? Verdadeiro. Os lados representam o quadrado. Aqui é um paralelepípedo? Também é verdadeiro. Aqui, um cubo? Corre lá e vai no falso, porque é uma pirâmide. Paralelepípedo? Mais um falso. Ali nós temos um cone, um cilindro. Aqui um cubo. Tá indo embora também. Aqui é cubo? Não, é um paralelepípedo. E chegou o cubo mais uma vez aí. Paralelepípedo? Verdadeira. Mais uma. É um cubo? Não, é falsa. Aqui, paralelepípedo, falso. O gelo é um cubo. Paralelepípedo estava verdadeiro, passou. Esse é cubo, verdadeiro. Outro cubo, verdadeiro,
Bem, e aí meu tempo esgotou. Vocês viram que foi uma atividade rápida e o propósito foi esse mesmo, de fazer essa tempestade cerebral na sua cabeça, de você ver a informação e resgatar se é um cubo, se é um bloco retangular e no meio entraram outros sólidos geométricos, como por exemplo o cilindro, quando apareceu a lata de refrigerante, a pirâmide também, é justamente para fazer essa confusão e ver se vocês pegaram o significado de bloco retangular e de cubo, ok? Vamos agora finalizar a aula. Gostaram do game? Foi um jogo bem rápido, né? Bom para testar os seus conhecimentos. Agora chegou a hora de finalizarmos nossa aula. E antes de finalizarmos, nós precisamos reter o que nós falamos. Hoje nós falamos sobre o cubo e o bloco retangular. Vimos que quando nós falamos sobre arestas, faces, vértices, eles têm semelhanças. Mas quando nós observamos as laterais, as figuras planas que formam as laterais destes sólidos geométricos, nós vimos que tem diferenças. Certinho? Por hoje é só, continue os estudos aí de casa. Um beijo, um abraço e um queijo, até a próxima aula.